Fala, gente. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Excelente dia, excelente noite, excelente tarde. Vamos fazer um tutorial de como fazer cenoura ou forma da cenoura com a aquarela. Tá certo? Vem com a gente. Normalmente, né, a gente para fazer o desenvolvimento em aquarela, a gente precisa basicamente do papel. Essa aqui é a aquarela da Giotto, tá certo? Que é um material acessível. É um material escolar, mas pode ter um resultado bastante significativo se a gente tiver um pouco do domínio e controle dos fundamentos do desenho artístico, como formas, luz e sombra, teoria das cores, composição, proporção, linha, perspectiva, figura humana, animais, paisagens e por aí à frente, que são ramificações da mesma coisa, não é isso? O interessante é que se tem um fundamento, a base, materiais necessários. Aquarela da Giotto, papel de 200 gramas de gramatura, lápis em suas escalas, não é isso? 6B, 2B, 4B, H, HB, pote com água, papel toalha, borracha, se você precisar de borracha, pincéis. Basicamente isso, né? Vamos lá, né? Vamos começar a fazer através das formas aqui a figura da cenoura, certo? Aqui apenas dando um significado para fazer um enquadramento, para que a gente tenha como se fosse uma moldura imaginária aqui. Alguns pontinhos aqui, colocando um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, e quando eu enxergo esse ponto para esse, é como se, no meu caso, eu enxergasse uma linha imaginária, tá bom? Algo assim. Deixa eu colocar um pouco de iluminação aqui, talvez ajude. Caso você não esteja enxergando, ó, maravilha, um grauzinho de luz. E aqui a gente vem com o desenvolvimento, ó. A figura está aqui e a gente vai puxar ela rapidamente. Aqui estaria um comprimento, né? Mais ou menos. Aqui seria o meio, ou uma pequena parte da cenoura, ou de sua forma. E aqui se alongaria, chegando até aqui mais ou menos. Certo? Aqui a gente pode colocar uma linha diagonal, somente para a gente ter uma base de onde vai ficar mais ou menos aqui a nossa forma. Mão leve, né? Isso no traço, para não deixar algo muito intenso, muito pressionado sobre a superfície do papel. Caso a gente precise da borracha para poder apagar, tranquilo. A gente vem para cá, ó. Aqui em cima seria a coroa, não é isso? A gente pode puxar algumas formas aqui, às vezes abstratas, apenas linhas. Conhece o fundamento das linhas? Basicamente isso aqui, ó. E aqui algumas formas aleatórias que a gente não sabe o que é, mais ou menos, né? A gente tem na referência. Aí, com um bom treino de observação e perspectiva, de percepção, a gente consegue dar um significado mais definido e que posteriormente a gente vai chamar de coroa, caule, raiz. Cenoura é um legume que cresce assim como a macaxeira, a mandioca, né? O inhame, batata doce, batata inglesa, é da terra. Raízes, ó. E aqui a gente meio que faz um lado aqui, ó. Formas, né? Ó. Vai explorando aqui, começa, né? Para fora, vai chegando, né? Vem da base, vai puxando para fora lá e vai afunilando novamente aqui, ó. Mesma coisa do outro lado,
E depois, isso aqui é só o rascunho, isso. E depois a gente vai fazer o aprimoramento através do esboço e concluindo com a aquarela, tá certo? Ó, basicamente isso. Uma linha imaginária aqui para a gente ter essa centralidade e poder fazer o desenvolvimento, certo? E aqui algumas modelagens já que a gente pode fazer. Ó, as folhagens, né? Algo sem muito significado, a não ser suas formas, né? A gente trabalha aqui mais a questão da formas e símbolos do que o nome. Ah, vou fazer uma cenoura. Não, qual cenoura? Qual é a forma da cenoura? Sabe? Essas coisas assim bem básicas que podem ser aprimoradas e desenvolvidas com o tempo. E com prática, não é isso? Vai esperar pelo tempo para ver se dá certo. Ó, é que a gente já modela um pouco. Desce um pouco aqui, tem uma linha. Desce um pouco aqui, tem outra linha aqui, ó. Aqui, ó, pro outro lado, ó. Aí vai dando um pouco de significado. Se você estiver achando rápido também, né, nesse demonstrativo, você pode, talvez, pausar o vídeo, pode, né, para fazer o acompanhamento, pode deixar o vídeo mais lento, né? Se ainda não é inscrito no canal, se quiser se inscrever, se inscreva. E a gente tem, além de tutoriais, a gente tem aulas de caricatura, aula de aquarela, aula de anime, né? Fazendo bem bolado. Tá certo? A exploração no momento é essa aqui agora, né? A exploração dessa forma da cenoura. Não precisa ficar idêntica, sabe? A ideia é que você possa construir a forma e conseguir enxergar, não é isso? A figura final. Poxa, eu fiz uma forma de cenoura que realmente parece com uma cenoura. Porque imagina, você pega uma cenoura para desenvolver, quando menos espera você ver ali, vai. Puxa, é uma banana? Não é coerente, né? Foge um pouco da. Nem se fosse uma pintura, algo realista, surrealista, né? Salvador Dali, fazer uma cenoura derretida, já pensou? Ele tem aquele relógio, né? Ó, aqui, ó, expressividades da cenoura, algumas cavidades aqui, que a gente vai fazer essa questão, já é luz e sombra, né? Trabalhando um pouco dessa luz e da sombra no próprio rascunho e esboço. Tem um ponto de iluminação que vai ficar mais ou menos aqui, ó. Perceba, né? Ó. Como se fosse um algo assim, que não fosse ficar tão laranja quanto a cenoura é. Certo? A gente puxa aqui, ó. E vem concluindo nosso esboço. Aqui é onde a gente vai fazer a aplicação, se quiser, né? Para seguir ali um padrãozinho, ó, da mancha que a gente vai fazer com essa significação da sombra. E curiosamente, não sei se dá para você ver, né? Foi bem especificado lá no o laranja em contraste com o roxo, né? Que são cores praticamente complementares, né? Distantes no círculo cromático. Né? Se você estiver mais familiarizado com essas questões assim de estudo mesmo, né? Tá certo? Ó. Aí aqui onde é que vai ficar a sombra? A sombra vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Pelo que a gente está vendo na nossa imagem de referência. E a luz? A luz está vindo daqui de cima. Bem de frente, né? Praticamente, por assim dizer. Eu estou utilizando um lápis aqui, 8B. Para que você possa ter esse alcance, pelo menos aqui, né? Na figura. Tá dando para ver? Maravilha. Qualquer coisa deixa nos comentários, né? O que achou, se você fez depois. Seria interessante participar juntamente com você dessa construção, dessa expressão artística sua. Tá vendo? Basicamente isso. No mais, a gente vai fazer a aplicação das cores, e isso. É isso, fazendo aplicações da técnica de úmido sobre úmido, úmido sobre seco, técnica mista, lavagem, se for o caso.
né? Ó, um ponto de iluminação aqui contínua ainda. E aqui sobe e aqui faz algumas curvas, certo? Basicamente isso. Está pronto nosso esboço, nosso rascunho, né? Se quiser sombrear um pouco aqui, ó, deixando já para você poder trabalhar em cima dessas informações. É isso que basicamente, se a gente fosse utilizar um pouco aqui de preto, por assim dizer, a gente ia ter algo perto de um cinza, uns tons de cinza, valores tonais cinzentos, e a gente ia ter esse desenvolvimento aqui muito significativo. Só para ver onde está a luz e a sombra. No mais, vamos lá. Pincel, água. Vamos fazer primeiro uma aplicação de úmido sobre úmido. Na região aqui que eu quero fazer a aplicação, eu puxo a água para onde eu quero que ela vá. E quando eu for fazer a aplicação do pigmento, a água vai receber aquele pigmento, ela vai se alastrar. A técnica da aquarela é incrível, por causa disso também. Ó. Aí aqui eu vou fazer o quê? Vou começar com um amarelo, tá certo? E depois a gente vem fazendo alaranjado com um pouco de vermelho. Ou a gente poderia fazer a mistura já, ou pegar um laranja direto. Mas como eu sempre acabo fazendo o estudo das cores, aí eu acabo misturando as cores que eu tenho aqui, disponíveis. Ó. Amarelo. Amarelo. Eu venho aqui, ó. Aí quando eu dou o toque, já fica mais sutil, mais suave de trabalhar, não fica tão pressionado, sabe? Aí eu pego daqui, da extremidade, né, da borda, e puxo um pouco para dentro, ó. Fazendo alguns movimentos assim. Como se fosse um U, bem suave, sabe? Ó. Mesma coisa lá em cima, né? Aqui onde a gente fez a demarcação, um limite aqui de iluminação, fica mais rosa ou alguma coisa mais rosa ali no meio, tá certo? Que é um ponto de luz. Eu não sei qual é a cor que você está enxergando no momento. Tá vendo? Tá não? Abra o olho. Brincadeira, ó. Aí aqui, ó. Eu vou fazer essa mesma aplicação ali na coroa. Pra gente ver como é que fica. Tá certo? E aqui em cima eu já vou fazer uma aplicação diferenciada. Eu não vou aplicar úmido sobre úmido. Eu posso explorar isso de várias formas, né? Ó. Depois aqui eu venho colocar um pouco de azul no lugar de... Isso. No lugar de vermelho. Ó. Por quê? Porque o azul com amarelo dá verde. O amarelo com vermelho dá laranja. Percebe? É sempre um estudo. Na possibilidade você tem que estar sempre consciente, se der. Não é obrigado não, né? Não tem pressão assim também não. É só uma questão assim de prudência, de conhecimento, de desenvolvimento, sabe? É seu, né? Essa experiência é sua. Curta como achar melhor, né? Adapte a você. Isso aqui não é um método Prado, exatamente, né? Para dizer, agora todos nós somos Prado, né? Hashtag somos Prado. Deus me livre. Ó, aí a gente vem aqui, ó. Certo? Aí aqui a gente já pode fazer essa experimentação. Pegar um pouco de vermelho, talvez. Se quiser testar o vermelho fora, né? Você testa aqui, ó. Para ver se está um pigmentozinho correto, né? Para sua aplicação. E você vem aqui, ó, com o vermelho, ó. O vermelho com um pouco de laranja. Agora, né? Misturado com o amarelo, um pouco de laranja. Tá vendo como fica? Aderente. O pigmento da giota é interessante. A depender do material, da superfície que você utiliza também, tá certo? Essa superfície aqui é de um material da papel da Canson e tem uma gramatura de 200 gramas. Isso.
É mais fino do que o de 300 gramas, percebe? Isso. Tira um pouco do excesso, né? Se quiser, ó. Percebe? A gente fez a aplicação assim, não foi? A gente tira um pouco do excesso na direção contrária, limpando o pincel sempre e passando no papel toalha, deixando um pouco seco, um pouco úmido, ó. A gente vem puxando. Tá vendo? Dá continuidade. Certo? Aí continua aqui, ó. Aí depois a gente dá um significado maior. Isso. Um pouco de azul, talvez. Né? Isso com essa, né? Nessas frestas aqui, ó. Que vão aparecendo e a gente vai identificando elas, né? Não deixa elas soltar demais, não. É por isso que é necessário, como diz, né? Uma frase que diz que desenvolvemos a nossa observação e assim temos um resultado bem melhor, bem mais aprimorado em relação ao nosso desenho artístico. E isso nada é por acaso, né? Tudo que a gente faz tem um significado. Basicamente isso. Ó, percebe? Aí já ficou o ponto de luz ali, tá vendo? Presta, presta atenção, ó. Aí brincando, você vai fazendo, desenvolvendo, espera secar um pouco. A aquarela tem um pouco disso também, né? Pincela, seca, seca, pincela. Sabe, ó? Aí a gente vem pra cá pra cima. Pega um pouco de azul aqui, clarinho, ó. Um azul celeste, talvez, ó. E vem misturando aqui um pouco, ó. Um pouco de amarelo que já estava ali. A gente tem um pouco de verde. Certo, ó? Percebe? O pincel foi mais rápido do que eu. Acabei derrubando aqui, coletando um pouco de verde, né? Tortilha verde ali. Mas sem problema não, ó. Tá vendo como vai ficando? Aí aos poucos, é camadas, como disse, né? Camadas e camadas. Eu não utilizo muito essa palavra não, mas é mais fácil de identificar, né? Camadas, eu digo pinceladas. Com algumas pinceladas significativas, a gente tem um resultado bem, né? Bem mais aprimorado, talvez. Ó. Olhe para a sua figura de referência, olhe para o papel, faça a aplicação. E faça isso até concluir a obra. Né? Poxa, se fosse eu, já tinha parado por aí. O que é que está acontecendo? Está querendo desmotivar o artista? Ou a pessoa? É porque antes do artista tem a pessoa, né? Não é isso? Fique em paz, ó. A gente dá continuidade aqui, ó. Quer escurecer mais um pouco, a gente pode colocar um pouco de azul escuro ou um pouco de vermelho, porque o vermelho misturado com o verde dá marrom, não é isso? Infinitas possibilidades. Aí se a gente quiser, dando continuidade, a gente vem para cá, ó. Para sombra, tá certo? Essa sombra aqui eu posso usar um pouco de azul e depois um pouco de vermelho. Vamos ver a técnica de úmido sobre úmido. Molho aqui onde eu quero que fique molhado. Não é possível, né? Então eu vou molhar onde eu quero que fique seco. Ó, deixa um pequeno fio de espaço ali sem preenchimento, que é como se fosse uma luz. A luz refletida. A penumbra. Ó, percebe? A gente vem com azul aqui, ó. Vamos colocar um azul escuro aqui, ó. Deve ser o cobalto. Essa aquarela da Gio tá incrível, viu? No início eu tinha até achado estranho, mas eu acho que foi a superfície do papel que eu usei, que foi de 180, mais fino ainda do que essa aqui. Aí ficou tipo algo arenoso, tipo uma areia do pigmento. Eu achei muito estranho. Mas aí quando eu usei uma gramatura mais alta, aí normalizou um pouco, olha. Ela espalha bem, tá certo? É só a gente fazer a aplicação no entendimento dela. Isso, carregando um pouco mais o pincel, talvez, colocando um pouco mais de água. Tá vendo? Ó, seguindo aqui, né? Ó.
Aí o pigmento ele vai soltando por cima de onde você molhou. Basicamente isso. Vai guiando até aqui o chão. Mais próximo aqui da ponta da... Percebe? O realce, né, já deu um contraste legal ou não. Aí você vai desenvolvendo aos poucos. Gostaria de espalhar um pouco mais, você pode usar a ponta do dedo, talvez. Qualquer que você queira usar, né? Um mindinho, um indicador. Ó. Aí já aproveita e faz aquele efeito, né, de aquarela mesmo, de água assim, correndo. Talvez fique interessante aí para você. E aqui ainda a gente vai fazer a aplicação do vermelho para ver como é que fica, né? Essa questão da sombra. Sombra não é preto. Isso. Percebeu isso já, não foi? Sombra não é preto. Sombra é cores frias. Por assim dizer, ó. Eu acho que aqui tem um magenta, eu vou usar ele. Eu acho que isso aqui é magenta. Ó, carregou o pincel, para ter um efeito mais violeta, talvez, ó. Tá vendo? Um efeito violeta, um roxo, talvez. Percebe? Aí dá um contraste maior com o amarelo, o vermelho e o laranja. Interessante essa mistura das cores, não? Se você quiser, você faz um espargimento aqui, ó, né? Que é sacudir um pouco a tinta, já para deixar um pouco aquarelado e preparado, né? Para nossa finalização, talvez. Vai experienciando, vai experimentando, né? As técnicas, sendo criativo, modos como desenvolver aí, né? Sua própria expressão. Aqui é só uma ideia de como fazer, né? Cenoura em aquarela. Preparando aí desde o rascunho até o seu desenvolvimento maior. Não é isso? Aqui a gente volta, né, para poder fazer a aplicação talvez aí do vermelho novamente, ó, que aqui já secou mais, né? A gente vem dar continuidade aqui, ó. Quanto mais você, né, quanto mais tempo você trabalhar em cima da sua figura, da sua imagem, mais resultado ela vai dar para você conforme você busque. Porque se você trabalhar de forma também incoerente, que não faz sentido nenhum, não tem significado, não vai dar em nada, vai ficar qualquer coisa. Isso aí pode ser que a sua cenoura não saia uma cenoura, saia um chuchu. Deus me livre, tem que sair o que é, tá na referência, né? Poxa. Ó. E aqui vai explorando, né? Percebe como vai ficando, né? Mais um gradiente, um degradê, uma variação entre tons. Ó. Essa sensação de ficar redondo, né? Ficar cilíndrico. Tudo isso é questão de contraste. Depois que você domina um pouco mais, né? Como diria Tio Iron, domine o básico. O resto aparece. É Tio Iron do mundo Avatar. Se lembra, não? Eu nunca assistiu antes, né? Algumas fábulas infantis guardam segredos incríveis que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, no cotidiano, né? No nosso viver diário. Ó, tá vendo como vai dando um significado maior? Aí para ficar mais escuro aqui ainda, a gente pode fazer a aplicação de um azul. Talvez. Isso. Nessa região aqui que a gente está escurecendo como se fosse uma sombra, que seria a região de menos claridade, seria o frio da cenoura. Tá certo? Mas vamos dar uma continuidade aqui por cima. A gente vem aqui e coloca um pouco de vermelho no meio, ó. Aí deixa um pouco de marrom, tá vendo? Uma sensação incrível essas cores, né? Às vezes bem explosivas, colocadas uma do lado da outra. É isso? Ó. Nessa mistura aqui a gente aproveita e coloca novamente um pingo de azul. Ó. Ficou em excesso, a gente tira um pouco do excesso. Puxa, né? E a aquarela é isso, a gente deixa um pouco mais evidente e depois
que ela seca, ela fica um pouco mais clarinha. E se a gente não quiser esperar secar, a gente tira um pouco do excesso para ver um pouco, né, mais rápido o resultado aí. Tá vendo? Dá para tirar o excesso? Eita, borrei! Não se preocupe com isso, né? Faz parte do processo, disseram. Ó, aqui embaixo, né? Fazendo essa. Esse é o ponto que menos luz recebe, por causa disso que fica um pouco mais escuro. Tá vendo? Fazendo sempre assim, essa ondinha, né? Para dar essa sensação realmente de dobra, ó. E aqui a gente aproveita para fazer as ondinhas, né? Essas fissuras, na verdade. Entrando dentro. Entrando dentro da nossa forma de cenoura, ó. Percebe? Aí vai dando um ar mais realista, talvez. Né? Se fosse algo mais brinquedo, se fosse algo mais animado, ilustrativo, não teria tanta perspectiva, tanta profundidade. Seria algo mais bem simples mesmo. Tá dando para assistir o drama? Passa, viu? Para ver se a gente consegue manter essa conexão mais próxima um do outro. A gente pega um pouco de vermelho aqui de novo e deixa esfriar um pouco mais. Ó. Certo? Aqui embaixo a gente aproveita para escurecer um pouco mais também, porque aqui também é sombra. Ó. A gente esfria, né? Percebe? Um pouco de magenta. Maravilha. Faça o controle da água. Eu acho que eu dei um grito arretado aí. Faça o controle da água e do pigmento para você preservar o papel também, viu? Para não rasgar o papel. De várias formas a gente pode causar um acidente, né, na aquarela, não é isso? Aqui um pouco mais de azul, um pouco mais de amarelo. Esverdei a questão, ó, e vem para cá, ó. Essas formas aqui. Tá vendo? Dando um pouco mais de intensidade aqui. Percebe? Ó. Basicamente um tutorial de como fazer cenoura. Do rascunho até a finalização da aquarela em si. Ó. Tá bem forte aqui, né? Aproveita, faz um borrão aqui, talvez. Ó. Tem uma sombra lá atrás, né? Percebe? Tudo isso é questão de treinamento, de, né? Percepção, de visão. E o melhor aproveitamento ele vem no tempo. Um pouco desse verde aqui, fazer umas splash, talvez. Ó. Dá um toquinho, né? Espalha com o dedo. Ter essa experiência completa, né? Ter essa sensação de eu estou fazendo tudo. Inclusive nada, ó. Um pouco mais de vermelho. Um pouco mais de amarelo, que ficou um pouco verde, né? Com essa mistura aqui, ó. Tira o excesso, né? Dá para fazer uma experiência incrível com essa aquarela da Giotto, ó. Quer deixar algumas partes claras? Ainda dá tempo. Você pega aqui e pressiona o pincel mais limpo
Passando assim como se estivesse querendo tirar. E é isso que você está querendo no caso, né? Aí faz o degradê e vai dar continuidade. Ó. Um pouco de vermelho novamente, um vermelho mais vivo, né? Percebe? No mais, espera secar, pincela novamente, seria outra camada, e vai sentindo um pouco desse drama do que é fazer uma cenoura com aquarela. Ou a forma da cenoura, né? Isso. Sempre tem essa questão delicada, né? De chamar pela forma e não pelo nome. É porque diz que cientificamente o nosso lado direito do cérebro, o hemisfério direito do cérebro, ele absorve melhor, ele entende melhor, ele assimila melhor as formas e não o nome das coisas. Quem assimila melhor o nome das coisas é o hemisfério esquerdo. E nessa dança, né, nesse movimento, vem o entendimento, equaliza, se encontra e traz a manifestação daquilo que estava no plano das ideias, né, minimamente imaginado, para essa questão mais presente. Poxa, eu fiz uma cenoura em forma de cenoura. Começa a conversar, né, consigo mesmo. Aí quem tá vendo diz assim, pronto, endoidou, perdemos o paradoxo. Certo? Se você quiser deixar mais esparramado, você puxa aqui um pouco, ó, com o pincel molhado, úmido, né? Para dar essa sensação de, poxa, essa transição aqui, ó, mais escuro, mais claro, ó. Tá vendo? Mais escuro, mais claro, mais escuro, mais claro, escuro, médio, claro, escuro, médio, claro. Percebe? Fica bem evidente assim, fica bem estourado às vezes, ó. Questão de finalização. Não é isso? Sensação de continuidade aqui, ó. A gente pode escurecer um pouco mais aqui, ó, se quiser, ó. Dá essa sensação de como se a figura estivesse soltando do papel. Né? Dessa sensação de, poxa, deixa eu pegar aqui essa. Vai uma, né? Vai uma cenoura aí. E aqui as linhas, né? Se a gente quiser colocar ainda. Certo, Paulo? Um tutorial básico, rápido, talvez, que você possa desfrutar, saborear aí, né, na vontade de morder, né? A cenoura, né? Fazer uma sopa, talvez. E aqui alguns pontos, né, que a gente pode escurecer mais, para dar um significado maior. E a gente pode até colocar aqui na mistura desse azul que a gente colocou, um magenta aqui por trás, ó. Dando um destaque lá atrás, fazendo essa pequena abordagem. Interessante, não? Aí você deixa nos comentários, se quiser e achar algum significado, compartilhar com outras pessoas. Seria interessante, talvez. Linhas, 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 e a gente vai encontrando um pouco mais de sentido. Um pouco mais de amarelo, talvez, para realçar um pouco mais. Tira o excesso, né? Limpa um pouco o pincel. Amarelo. Aí a gente tem um pouco dessa transição do que é o amarelo, o vermelho, o laranja, sabe? Ó.
Não precisa ficar idêntico, a não ser que você queira, né, fazer uma cópia. A ideia é você conseguir desenvolver o seu traço, suas habilidades no desenho artístico com a aquarela, se for o caso da aquarela, né? Pronto. Dá para escurecer um pouco mais, ou para deixar um pouco mais vibrante aqui, ó. Leves batidas. O entendimento vai chegando um pouco mais. Um pouco de azul. Não é isso? Basicamente, um pouco de pigmento vermelho, se você quiser espargir também aqui, ó. Espargir é fazer o splash, né? Basicamente isso. Um pequeno reforço, uma experiência completa. Às vezes dá até para sentir o cheiro do legume, né? Percebe? Possível de fazer com materiais escolares, com um papel adequado, um papel mais significativo, né, para essa questão da aquarela em si, e mão leve, porém firme, para a gente poder chegar num resultado minimamente que a gente queira alcançar. Maravilha? Aí você, para completar, assinatura, coloque seu nome e a data de nascimento, a data de nascimento da obra. E hoje é 27/8/25, certo? Aqui só questão de aprimoramento mesmo. Se você quiser aprimorar alguma coisa, colocar um pouco de amarelo aqui, ó, para fazer esse contraste, uma cor perto da outra. Esverdeia um pouco, sabe? Aí você quem diz. Tá bom assim? Ficamos por aqui e na possibilidade a gente aparece novamente fazendo outros tutoriais. Se você quiser deixar alguma sugestão, faça um comentário abaixo. Seria interessante fazer tutoriais com só diga seu nome, né? Gostaria de fazer um tutorial de tal coisa. Eu amo nuvens, eu amo mar, eu amo formas de água, eu amo cidadezinhas. Aí na possibilidade a gente vai realizando. Quem sabe, né? Tá certo? Um forte abraço e até breve.